E nós vamos fazer contato com o cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Paulo Nicoli Ramires. Bom dia, Nicoli. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos os ouvintes. Nicoli, caiu o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, depois, e aí tem duas versões, né? Dois motivos que teriam aí corroborado com essa exoneração. Um teria sido o aumento do diesel, embora a pessoa que substitui Albuquerque, Adolfo Saxida, seja alguém totalmente alinhado com a política de preço da Petrobras, então que não faria muito sentido, a não ser por jogo de cena, e também pelo fato de que o ministro teria resistido a um projeto bilionário que prevê a construção de gasodutos pelo país. Como é que você analisa, do ponto de vista político, essa substituição, Nicoli? Bom, Glauco, trata-se de uma troca de 6 por meia dúzia, na verdade, né? Porque o Bolsonaro se aproveitou no instante em que a população está cada vez mais insatisfeita com a elevação do preço dos combustíveis. Isso inclui também a classe dos caminhoneiros, né? Boa parte dela declarou nos últimos dias voto ao Lula, sendo que era uma classe muito mais próxima a Jair Bolsonaro, né, nos últimos anos. Mas o que o Bolsonaro tentou fazer com essa substituição foi, na verdade, mudar a atenção da população e da imprensa, uma vez que, já que o tema central era o aumento dos combustíveis e a incapacidade do governo de deter estes aumentos, o Bolsonaro troca o ministro, o senhor Adolfo, né, Saxida, a primeira coisa que ele diz no seu discurso de posse não tinha absolutamente nenhuma relação com a redução do preço dos combustíveis, senão a privatização da Petrobras, né, a venda da Petrobras na sua integridade. E aí, no final das contas, o que se viu foi um desvio de foco, um desvio de atenção, não se discutiu a redução dos preços, e a justificativa é sempre de que é necessário deixar com que os preços variem de acordo com os preços internacionais. Isso não contribui com a população brasileira, mesmo porque o aumento do valor dos combustíveis cria um efeito cascata, né, inflacionário, aumento, claro, né, do deslocamento, né, do transporte, aumento dos preços dos alimentos, e isso cria uma cadeia que torna cada vez mais a população incapaz, né, de manter, né, o seu grau de consumo e satisfação do mínimo que é necessário para garantir a vida, né? Então, o Bolsonaro criou mais uma cortina de fumaça com a intenção de desviar o foco da imprensa e da população, sendo que o problema central é o aumento dos combustíveis, e agora nós vamos passar a discutir a privatização radical da Petrobras. Isso significa o modo como o Bolsonaro atua, né, de forma sistemática na tentativa de sempre desviar o foco. E, consequentemente, a inflação vai continuar subindo. Ontem mesmo saíram dados demonstrando que a gente, aqui no país, passou os recordes, né, inflacionários dentro de um período de um ano. A inflação cada vez mais está fora do controle do governo, e a quem interessa esse aumento da inflação? Evidentemente, às elites, aos investidores, uma vez que quanto mais a moeda brasileira ela se desvaloriza, de fato, essas elites que vivem, sobretudo, né, de exportação, né, de commodities, eles acabam lucrando mais em decorrência do empobrecimento da população. Então, o fato é que não há nada de se esperar de novidades para este novo ministro, sendo que a sua proposta é de continuidade com as ações do ministro anterior, ou seja, a verdadeira mão invisível do mercado diante do preço do combustível. E Bolsonaro, claro, nas últimas semanas fez alguns discursos, né, nas suas lives de quinta-feira, tradicionais lives, né, em que ele se revoltava contra a Petrobras, mas é bom que se diga que Bolsonaro não fez absolutamente nada, não enviou nenhum projeto de lei em direção ao Congresso, não fez nenhum acordo com o Congresso para mudar a política de preços da Petrobras, que hoje está nas mãos dos acionistas, e os presidentes que ocupam o cargo principal da Petrobras, da presidência, têm mantido exatamente essa política. E então isso desmonta, né, o mito neoliberal
da mão invisível do mercado sobre o preço dos combustíveis, e quando se acreditava que os valores iriam cair, quando na verdade eles mais do que quase duplicaram, triplicaram de preço. É fundamental a gente pensar na intervenção do Estado na Petrobras, uma vez que ela sim deveria ter uma função social, enquanto tal, ela é responsável direta por segurar o preço dos alimentos, e uma vez que mantendo-se o valor dos combustíveis estáveis, isso cria também uma estabilidade inflacionária. Então, de fato, esse governo Bolsonaro, do ponto de vista econômico, foi uma verdadeira cartilha do neoliberalismo e, consequentemente, de todos os males que o neoliberalismo é capaz de produzir para a sociedade. E a Petrobras, hoje ela está nas mãos da iniciativa privada, de interesses privados, e o resultado também é que ela só trouxe malefícios à população. É fundamental que certos setores da sociedade econômicos passem por intervenções estatais visando o bem comum da sociedade. É o caso dos combustíveis, né, que é um patrimônio da população, mas que foi privatizado pelo Temer, intensificado essa privatização pelo Bolsonaro, e se quererá ainda privatizar mais ainda setores da Petrobras, e entre outros setores, saúde, educação, moradia, devem ser políticas de Estado, claro. Então nós perdemos totalmente o eixo nos últimos anos, desde a ascensão do Temer, e Bolsonaro é um governo que pouco se importa com a população brasileira, está mais interessado com os interesses econômicos internacionais. E quando você chama atenção para esse fato, Nicole, de o presidente Jair Bolsonaro falar da Petrobras como se ele não tivesse nada a ver com isso, né? A gente lembra que a Petrobras, obviamente, é uma empresa, uma sociedade de economia mista, onde a União é a maior acionista. Então ela tem poder, o presidente escolhe o presidente da Petrobras, escolhe a maioria do conselho de administração. Agora tem outra curiosidade, porque ao mesmo tempo em que ele faz esse discurso para se desresponsabilizar pela alta dos preços dos combustíveis, o que não faz sentido nenhum, ele também aproveita essa própria gestão já privada da Petrobras para defender a privatização da companhia, né? Como Adolfo Saxida fez e como o Paulo Guedes já disse em outras ocasiões e o próprio Bolsonaro. Então é um jogo duplo em que a própria irresponsabilidade da gestão do governo serve como justificativa para privatizar uma empresa que na prática já tem um modelo de gestão privada, Nicole. Sim, a gestão já é prejudicial à população e a privatização seria pior ainda, né? Ou seja, o que o Bolsonaro faz com a Petrobras é uma grande tentativa de confundir a cabeça do seu eleitor, né? Primeiro, se desresponsabilizando pela gestão da empresa. Segundo, porque em 3 anos de mandato, um pouco mais que isso, o Bolsonaro não se moveu, tendo maioria no Congresso, diga-se de passagem, para promover alguma lei, alguma reformulação, né, da política de preços da Petrobras. E terceiro, ao propor algum tipo de solução, o antídoto, na verdade, é pior que o próprio diagnóstico, ou seja, é a tentativa de privatizar ainda mais a Petrobras, o que deixaria essa empresa ainda mais nas mãos do mercado privado e que passaria também cada vez mais a determinar o preço do combustível de acordo com as variações internacionais. Ou seja, não foi proposta nenhuma solução na realidade. Ao contrário, ou seja, foram propostas mais situações doentias para a situação econômica da população brasileira. Então, o Bolsonaro late, né, bastante em relação à Petrobras, mas em nenhum momento ele propôs alguma solução definitiva. É uma grande ilusão acharmos que as privatizações trarão algum benefício à população. Aliás, é uma toada, né, que vem acompanhando os governos de tom neoliberal desde Temer, né? O Temer nos prometeu uma reforma trabalhista que, em tese, aumentaria os salários e a demanda por empregos, coisa que não aconteceu, e é bem certo que mais uma tentativa de solução neoliberal não teria o mesmo êxito, ou nenhum êxito, melhor dizendo, porque a tentativa de privatização da Petrobras, longe de aumentar a competitividade, ela deixará, sim, os preços totalmente das mãos do setor privado, desresponsabilizando o governo, né, por qualquer atitude ou qualquer tentativa de controle sobre esses mesmos preços.
Então, os bolsonaristas ainda insistem em teses que não correspondem à realidade da América Latina. O neoliberalismo não tem outra função que não seja, na América Latina, de promover, aqui no Brasil ainda mais, né, um país colônia, exportador, dependente, né, do cenário internacional. Então, o que nós estamos vendo, na realidade, um processo de sucateamento da Petrobras. Né? Mais do que privatizar, é um processo de deterioração de um bem público que deveria estar a serviço da sociedade. Nicole, você falou a respeito das cortinas de fumaça que são feitas pelo governo de Jair Bolsonaro, e ontem o presidente mais uma vez atacou o sistema eleitoral, o processo eleitoral brasileiro. Só que o Senado, na terça-feira, aprovou um projeto de lei que muda as regras de limite de gastos com propaganda em anos eleitorais para órgãos dos governos federal, estaduais e municipais. E com esse texto aprovado, o governo federal vai ter um aumento de 25 milhões de reais nesse tipo de despesa ainda esse ano, em 2022. Quer dizer, é um projeto que promove o aumento de gastos públicos para entrar em vigor no ano eleitoral. Como que você... É esse tipo de atitude, Nicole, e também a disseminação das fake news, que foram algo determinante em 2018, que, na verdade, comprometem a rigidez do processo eleitoral? Glauco, a verdade é que a eleição para o Bolsonaro está praticamente perdida. É bom que se diga isso. Então, a consequência disso é que ele partiu para o tudo ou nada, e desses ataques do tudo ou nada diz respeito às urnas eletrônicas. A gente não pode esquecer que ano passado houve novos questionamentos, né, do Bolsonaro em relação às urnas. O Arthur Lira conduziu uma votação dentro do Congresso, dentro da Câmara, perdão, para que os deputados decidissem, né, se haveria ou não a possibilidade de mudança da legislação para que o voto pudesse ser impresso. Os deputados recusaram e o acordo de Arthur Lira com Bolsonaro era o de que o Bolsonaro não voltaria mais a tocar no assunto para não instabilizar o processo democrático. Bolsonaro rompeu este pacto com Arthur Lira, é bom que se diga isso, é bom que nós lembremos dessa situação. A gente se lembra no passado, mais ou menos em setembro, né, na época da comemoração da independência, o Bolsonaro tentou articular um novo golpe, foi incapaz de promovê-lo mais uma vez, sendo sempre motivo de piada, né? Mas o fato é que o Bolsonaro, mais uma vez, numa tentativa de deslegitimar a democracia, ele está seguindo exatamente a cartilha do neoconservadorismo norte-americano, né, angariado pelo Trump. A gente não pode esquecer de um livro muito importante do Levitsky, chamado Como as Democracias Morrem, e nesse livro, esse professor de Harvard vai mostrar para a gente que as democracias morrem a partir do momento em que candidatos não aceitam o processo eleitoral, começam a deslegitimar instituições públicas, né, como, por exemplo, Bolsonaro faz com o STF, e até mesmo, né, o questionamento do resultado das eleições. Então, é importante o eleitor perceber que este ano nós vamos ver todo tipo de situação, não só em relação às urnas, como também o aumento dos gastos do governo em propaganda. E propagandas que não deveriam ser feitas, né, relacionadas à campanha eleitoral. O papel, né, das propagandas do governo é incentivar a população, de repente, à vacina, coisa que também o governo não fez, políticas de conscientização via essas propagandas, ou então até mesmo fazer alguma referência enfim, ao Enem, o ENAD, esse tipo de coisa toda, né? Ou programas de saúde, entre tantos outros. Então, o Bolsonaro parte para o tudo ou nada, aumentando os gastos do governo, propondo aumento para o funcionalismo público, também deslegitimando o eventual resultado das eleições. Então, o Bolsonaro, o que ele tenta fazer na realidade, ao partir para o tudo ou nada, é vencer, seja de forma legítima ou de forma ilegítima, esse processo todo desse ano, né? Os próprios militares, a cúpula militar, diga-se de passagem, tem apoiado Bolsonaro nessa situação toda, fizeram uma série de questionamentos às urnas eletrônicas que não tinham o menor cabimento, né? O Fachin fez um belo relatório demonstrando que boa parte das exigências dos militares ou já existiam no processo de contagem dos votos, ou eram inviáveis, dado o tempo e a perda do prazo dos próprios militares, né? O prazo de até mais ou menos 15 de dezembro do ano passado, e apenas no dia 22 de março, os militares passaram a questionar as urnas. Então, vejam que é todo um processo, né,
enfim, agentes militares, políticos, né, aliados de Bolsonaro, que têm uma visão absolutamente amadora da política. Não são profissionais, tentam manter privilégios patrimonialistas, né, diante dos recursos do próprio Estado, e Bolsonaro, por sua vez, que certamente, se for substituído por outro presidente, caso não dê um golpe, nós teremos os arquivos do Estado aberto, né, dos ministérios, todos abertos. Então, isso significa que sigilos do Pazuello, da própria vacinação do Bolsonaro, sigilos em relação a gastos públicos, tudo isso poderá ser aberto pelo próximo presidente, desde que não seja o Bolsonaro. E os militares e o próprio Bolsonaro se veem nessa preocupação de manter o poder, caso contrário, nós teremos sucessivos escândalos e descobertas de desvios de recursos públicos, gastos exagerados também e desnecessários. Então, Bolsonaro ele está muito mais preocupado com o que poderia acontecer caso ele não seja eleito. E é muito difícil que ele seja eleito, dado o índice de rejeição que ele possui, em torno de 60%, que é o maior índice de rejeição da história de um presidenciável. E esse ano nós teremos uma grande diferença na campanha eleitoral. Será a primeira campanha eleitoral na história do Brasil, pelo menos a democracia recente, que nós teremos 2 presidentes concorrendo. O caso Lula, né, ex-presidente, que teve 2 mandatos, e o próprio Bolsonaro, que está em exercício. Nós teremos um verdadeiro plebiscito, né, ou seja, qual é a predileção da população em relação a políticas neoliberais, ao governo de tom sim fascista e de militares absolutamente incompetentes em muitos cargos do governo. Né, isso, claro, não diz respeito à instituição como um todo, mas sim os militares escolhidos a dedo por Bolsonaro são incapazes, né, de manter, de fato, uma política adequada, né, de gastos públicos e até mesmo de gestão de qualidade. E, do outro lado, né, nós vamos ter o Lula criando, de fato, uma frente ampla e que tenderá a ter ao seu lado outros partidos de centro no segundo turno, né? Já há essas negociações, inclusive com o PDT do Ciro, né, em off, essas discussões já estão ocorrendo, assim como o PSD do Kassab, assim como também o PMDB, ou parte dele. Então, nós teremos também a população se voltando, muito provavelmente, às políticas sociais que eram promovidas pelo então governo de Lula e depois de Dilma. Então, essa situação ela é incômoda para o Bolsonaro. A maioria dos jovens não vai votar no Bolsonaro, e mesmo os evangélicos e mais conservadores radicais estão muito decepcionados com esse governo, diante do fato de que o desemprego e a própria miséria acabaram literalmente, né, com os recursos financeiros de boa parte dessa população. Nicoli, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado, Glauco. Boa semana a todos. Até logo. Até. Conversamos aqui com o cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Paulo Nicoli Ramires. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.